Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para a JBS, isso porque a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil pediu explicações a respeito do que vem acontecendo com as negociações e operações da JBS nos Estados Unidos. Conab divulga novo relatório da safra de café do Brasil e reduz a estimativa de produção. Na semana encerrada no último dia 14 de setembro, os norte-americanos venderam 2.330.000 toneladas de soja. E veja ainda hoje que foi criada a União Nacional do Etanol de Milho, com o objetivo de fomentar o setor aqui no país. Tem mercado físico, previsão do tempo, mercado futuro e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o terceiro levantamento da safra brasileira de café ano 2017. E como já estava sendo esperado pelo setor, a companhia reduziu a expectativa de produção na comparação com o relatório divulgado no mês de maio. Houve redução por conta de uma produtividade menor das lavouras de café arábica. A de café Conilon teve um aumento na visão deste órgão nacional. A nova expectativa de produção da Conab para a safra 2017 do café no Brasil é de 44.770.000 sacas de 60 quilos do grão. Mais detalhes sobre este novo relatório você acompanha ao longo desta edição aqui no Agricultura BR. E a empresa alemã, a indústria de agroquímicos e também medicamentos Bayer, afirmou que a planejada aquisição da empresa de sementes norte-americana Monsanto deve ter o seu processo de aquisição durando pelo menos até o começo do próximo ano de 2018. A aquisição, que foi feita por 66 bilhões de dólares, ela tinha como meta ser concluída até o final de 2017. Um outro destaque importante é que a Comissão de Valores da Europa tinha colocado como prazo até o dia 8 de janeiro. A Bayer tem solicitado para concluir essa aquisição da Monsanto o prazo até o dia 22 de janeiro e agora isso está em análise. Aliás, em análise está também a Comissão Europeia, que tem feito algumas investigações sobre os impactos da aquisição da Monsanto pela Bayer, tanto no mercado de sementes quanto também de inseticidas e pesticidas. Vamos agora saber como estão os preços da soja no Brasil. Olha, nos últimos dias, como a gente tem sempre relatado aqui, o mercado da soja encontrou certa estabilidade. Mas se compararmos os valores atuais com 2 meses atrás, um período mais extenso, aí a gente nota que há um valor mais baixo hoje em dia praticado no cenário nacional na comparação com 60 dias. É o que mostra o indicador agora do Agricultura BR, trazendo o valor médio da soja nos portos do país. No porto de Paranaguá, preço da saca da soja perdeu 2% em 60 dias. Lá atrás, no dia 21 de julho, cotação era de R$ 72,50 a saca. No mês seguinte, em agosto, o Porto Paranaense já estava pagando R$ 70 no valor de cada saca do grão. No dia 14 do mês, subia este patamar para R$ 70,50 e para R$ 71,50 na primeira semana deste mês de setembro. Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, Porto Paranaense está pagando R$ 71 em cada saca de soja. O Porto de Santos também identifica recuo no valor médio da saca da soja no acumulado dos últimos 60 dias. Por lá, a baixa em 2 meses é maior, é de 4%. Valor médio da saca sai de R$ 73 para R$ 70 a saca logo no início do mês de agosto.
No Porto de Santos, o preço médio da saca do grão se mantém neste patamar nos últimos dias, marcando, portanto, recuo de R$ 3,00 no valor de cada saca, na comparação com quem fez negócios 2 meses atrás. E a gente fala agora de um outro assunto importante no Brasil hoje em dia, o clima. O clima está muito seco, falta chuva nessa fase inicial de plantio da nova safra de verão. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como está a umidade do solo em todo o país. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Agora, em relação aos índices de umidade do solo, é que estão ficando mais expressivos esse declínio, especialmente por conta desse tempo mais seco em grande parte do país. A atuação de um bloqueio atmosférico inibe a passagem de novas áreas de instabilidade e tem mantido o tempo muito seco em grande parte do Brasil. Isso vem diminuindo os índices de umidade do solo com mais intensidade, principalmente nas áreas em vermelho do mapa, como é o caso do Mato Grosso, Goiás, norte de Minas Gerais e ainda também o interior do Nordeste e algumas áreas da região norte. Inclusive, o Mato Grosso e o Paraná são os estados que registram maior número de focos de incêndio no decorrer dos últimos períodos, isso por conta desse tempo muito seco e também do solo muito seco. Os índices de umidade do solo estão um pouco mais elevados em casos no Rio Grande do Sul, na faixa leste da região Nordeste e ainda também em grande parte da região nortista, porque no decorrer dos últimos períodos, as instabilidades tropicais da região norte passaram a ficar mais abrangentes. Agora as chuvas vêm se espalhando em grande parte do Amazonas, ainda Rondônia. Na região sul, é justamente o Rio Grande do Sul que tem mantido a disponibilidade hídrica um pouco mais elevada, isso por conta da passagem de frentes frias de forma frequente, que vem trazendo chuva e mantendo esse índice de umidade bastante elevado. Na maior parte do Rio Grande do Sul, a umidade do solo passa de 90%. Agora, na faixa leste da região Nordeste, é justamente por conta dessas chuvas frequentes, em ocorrência desses ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, que tem mantido esse aumento de disponibilidade hídrica do solo, favorecendo principalmente aquelas lavouras que estão em desenvolvimento. Agora, nas áreas mais secas do Brasil, nas áreas em vermelho do mapa, especialmente as lavouras que estão em desenvolvimento seguem prejudicadas por conta dessa diminuição bastante expressiva dos índices de umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. E o Departamento de Agricultura norte-americano, como acontece tradicionalmente, apresentou nesta quinta-feira o seu relatório de vendas e exportações semanal. Esse relatório traz as vendas até a última quinta-feira, portanto, até o dia 14 de setembro. E trouxe um forte volume, foram 2.338.000 toneladas comercializadas, um número 725.000 toneladas acima daquilo que foi registrado uma semana antes com as vendas até o dia 7 de setembro para os norte-americanos. Demanda sobre soja segue muito forte, é o que mostra esse levantamento apresentado nesta quinta-feira. Vendas semanais de 2.338.141 toneladas. A safra já totaliza 17,18 dos Estados Unidos, vendas de 19.331.936 toneladas, mostrando que demanda segue muito elevada para os norte-americanos em relação à soja. E exportadores privados dos Estados Unidos relataram ao Ministério da Agricultura do país nesta quinta-feira novas vendas avulsas de soja. O montante foi de 132.000 toneladas. O destino, a China, que compra muita soja de países grandes produtores como Estados Unidos e também o Brasil. Essa soja é referente à temporada 2017 e 2018. Vale lembrar que sempre quando há uma venda avulsa,
acima do volume de 100 mil toneladas, os exportadores privados precisam fazer esse relato ao órgão competente. E por aqui a gente continua falando sobre soja norte-americana, porque essa demanda segue muito potente sobre a oleaginosa produzida por lá. Nessa última quarta-feira, nós destacávamos aqui na edição do Agricultura BR mais de 1 milhão e 200 mil toneladas, 1 milhão e 90 mil para destinos não declarados e também a situação de 130 mil toneladas para a China. Nesta quinta-feira, hoje, mais 132 mil toneladas para os chineses. Demanda segue muito elevada, isso tem ajudado a dar suporte para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Um outro fator foi uma recuperação para os negócios com petróleo, o que acaba ajudando tanto os valores de negociação do etanol, e aí o etanol ajuda o milho, porque lá a realidade é essa, e também o complexo soja inteiro, já que uma vez o óleo de soja é afetado quando o preço do petróleo cai muito. Vamos saber como é que vem os negócios agora com soja em Chicago, vem perdendo. Posição de novembro recua 0,20% a 9 dólares e 68 centes o bushel. Janeiro, 9 dólares e 78 centes mais 50 o bushel, com queda de 0,20%. Já março de 2018 vem com recuo de 0,22%, negócios a 9 dólares e 87 centes mais 50 o bushel. Maio, 9 dólares e 95 centes o bushel, com recuo de 0,30%. Lembrando aqui que a medida bushel é uma medida usada nos Estados Unidos, especialmente na Bolsa de Chicago, para a soja, representa 27 quilos, 215 gramas. Vamos rapidamente agora acompanhar o dólar comercial aqui no Brasil, elemento muito importante que compõe o preço da soja no país e também outros produtos exportados. Ele é importante também na compra de insumos. Veja na tela agora que o dólar comercial hoje vem operando com leve alta no Brasil. Sobe 0,19% em relação ao fechamento desta última quarta. No momento é cotado a R$ 3,13 mais 7. Vamos saber agora então como estão os preços da soja pelo país. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola, venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Veja ainda com a gente nesta edição todos os números da safra 2017 de café do Brasil. E ainda, aproveite para entrar em contato conosco pelas nossas mídias sociais, Facebook, Twitter ou pelo WhatsApp. Mande a sua pergunta, foto, vídeo da sua propriedade. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E as pesquisas em torno da integração lavoura, pecuária, floresta têm tido cada vez resultados mais importantes. E este é o assunto da reportagem de Valdir Pacheco. O estudo realizado pela Embrapa Sinop compara 4 sistemas produtivos: pecuária exclusiva, integração lavoura-pecuária, ILP, integração pecuária-floresta, IPF e ILPF completa.
O pesquisador da Embrapa, Dr. Bruno Pedreira, que conduz os trabalhos de avaliação, fez uma apresentação às entidades parceiras e produtores associados no auditório da Embrapa. Então, dividir os números que a gente conseguiu coletar dentro da empresa nos últimos 2 anos, muito por conta deles estarem junto conosco, fomentando com recurso, com boi, e poder dividir com eles os resultados que, como você disse aí, extremamente bons, números que podem variar de 18 a 40 arrobas por hectare, dependendo do nível tecnológico que você trabalha, mostrando para nós a possibilidade de Mato Grosso ser ainda maior do que já é na pecuária de corte. A gente já é o maior estado produtor, fazer mais com menos. Eu acho que essa é a grande vantagem da integração lavoura-pecuária-floresta, onde a gente consegue diminuir agora a necessidade de desmatamento, de necessidade de novas áreas e a gente explorar cada vez mais as áreas que a gente já tem com tecnologia, com adubação, com suplementação. A Fortuna é parceira desse projeto na parte de suplementação animal, a gente conseguiu números extraordinários de desempenho. Então acho que hoje foi um dia de dividir grandes resultados e de agradecer a todos aqueles que contribuíram para que a gente conseguisse esses resultados em Mato Grosso, para que a gente faça um Mato Grosso cada vez mais forte. Após a apresentação no auditório pelo Dr. Bruno Pedreira, os participantes vieram a campo conhecer na prática os sistemas integrados de produção. Para o presidente da Acrimate, Marco Túlio, a entidade está sempre focada em trazer cada vez mais informação aos produtores do estado. Então a satisfação ela vem nesse contexto de nós hoje estarmos analisando esses dados, a gente vê que a pesquisa deu certo, que a pesquisa mostra que os resultados são satisfatórios e que nós temos muito a crescer ainda. Por isso o nível de satisfação, aquilo que nós almejávamos no que diz respeito à pesquisa, para mostrar se nós tínhamos um caminho melhor, nós conseguimos e agora nós temos com certeza condições de visualizar isso na prática, produzindo mais de maneira responsável, de maneira social, respeitando as questões ambientais, sendo mais produtivo, sem precisar desmatar nada, sendo muito mais, assim, produzindo muito mais carne em menos hectares. Então esse é o desenho, esse é o nosso sentimento hoje de satisfação diante de uma visita, de uma análise de resultados dessa. Publicados números consistentes como esse, de que nós estamos no caminho certo. Usando a tecnologia, usando a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, para se produzir cada vez mais com menos. E isso já vem sendo feito. Nos últimos anos, a idade de abate dos animais no estado de Mato Grosso diminuiu consideravelmente. Hoje, mais de 80% dos animais abatidos em Mato Grosso têm menos de 30 meses. Foi criada nesta semana em Cuiabá, no Mato Grosso, a UNEM. UNEM é a União Nacional do Etanol de Milho. A União, que é composta pelo setor privado e entidades representativas do setor agrícola, tem como objetivo fomentar o desenvolvimento industrial do etanol de milho no país. Um estudo apresentado neste mês de setembro pelo IMEA, em parceria com a ProSoja e a Associação dos Produtores de Álcool do estado do Mato Grosso, comprova que a produção de etanol de milho no estado é viável. Em 2016, o estado do Mato Grosso produziu 1 bilhão e 220 milhões de litros de etanol a partir do milho. De acordo com esse estudo, o estado do Mato Grosso poderia alcançar até 10 bilhões de litros por ano, caso utilizasse o seu etanol produzido no estado, tomando como base uma produção de cerca de 30 milhões de toneladas, como a foi desta última temporada, a produção poderia sim chegar a este volume. Hoje em dia, apenas 15% da produção mato-grossense do cereal fica no estado. Vamos ver agora como é que vem esse valor do milho praticado no estado do Mato Grosso no acumulado dos últimos 15 dias. Mato Grosso tem registrado, assim como boa parte dos estados produtores, tem registrado recuperação para os valores do cereal. Isso se deve à demanda, que é muito mais intensa,
tanto no cenário interno e principalmente no cenário externo, uma vez que as exportações seguem extremamente elevadas para o cereal desde o mês de agosto. Vamos aos números então. 15 dias de preços no Mato Grosso registra 12% de alta. No dia 6 de setembro, valor de R$ 14,75 a saca de 60 quilos. No dia 11, esse valor ia para R$ 14,50. No dia 14 desse mês, R$ 15,75. No dia 18, alcançou R$ 16,50 e nesse dia 21 mantém R$ 16,50 no estado do Mato Grosso, registrando em 15 dias 12% de elevação. Fica evidente que esse valor ainda médio no estado do Mato Grosso é inferior ao valor considerado mínimo para os negócios na região centro-oeste ou no Mato Grosso, mas ainda assim traz um indicativo importante de recuperação de preços. Continuamos no Centro-Oeste e agora falamos sobre o estado de Goiás. 15 dias com alta de 2,5%. No dia 6 de setembro, valor de R$ 20 a saca de 60 quilos. No dia 11, esse valor se repetia, no dia 14 também. Já no dia 18, alcançava R$ 20,50 por saca e valor mantido nesse dia 21, R$ 20,50 a saca de 60 quilos do milho. Por último, vamos destacar agora o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também em recuperação, melhor do que o estado de Goiás, mas menor também que o do estado do Mato Grosso, que veio com uma recuperação bem intensa. No dia 6 de setembro, o valor de R$ 18 a saca de 60 quilos no Mato Grosso do Sul. No dia 11, recuou a R$ 17,50. No dia 13, voltou ao patamar de R$ 18 a saca. No dia 15, chegou a R$ 19 e nesse dia 21 de setembro, mantém o valor de R$ 19 por saca de 60 quilos no estado de Mato Grosso. Visto o mercado físico do Brasil, vamos agora dar uma olhadinha no cenário futuro do cereal no país. É o milho negociado na Bolsa Paulista que você acompanha conosco agora aqui ao vivo. Os negócios vêm operando com contratos mistos, ou seja, uns sobem, outros vêm com redução. A posição de novembro deste ano tem hoje um volume de contratos negociados bastante elevado, são mais de 8 mil. Cada saca de 60 quilos do grão para entrega naquele mês vem negociada agora a R$ 32,21. Esta posição tem uma variação positiva alta de 1,74%. Milho para entrega em janeiro vem cotado a R$ 33,49 a saca, exatamente na mesma posição, mesmo valor na comparação com os negócios de ontem. Posição de março opera R$ 34,05 a saca, queda de 0,15%, e maio vem a R$ 33 a saca, com alta também de 0,33%. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, houve a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Para o milho, as vendas foram bem aquém, bem abaixo daquilo que tinha sido registrado uma semana antes. Até o dia 7 de setembro, a semana encerrada em 7 de setembro, teve registro de pouco mais de 1 milhão de toneladas comercializadas. E a semana encerrada no dia 14 de setembro, que é essa que nós vamos destacar agora, 526 mil toneladas. Então, uma queda brusca em relação à comercialização de milho na última semana nos Estados Unidos. Estão aqui os números: semana com vendas de 526.867 toneladas, safra norte-americana registrando até o momento 11.029.859 toneladas comercializadas do cereal.
Milho que estava perdendo bastante durante os últimos pregões, teve recuperação do petróleo, isso ajudou um pouco os negócios com o milho. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Vem com ligeira queda, quedas pequenas para o valor do milho agora, muito próximo à estabilidade. Petróleo que está subindo vai ajudando os negócios com o cereal. Posição de dezembro vem a $3,49 o bushel, com queda de 0,14%. Março, $3,62 o bushel, estável com registro de 0,06% negativo. Maio, posição negociada $3,70 mais 50 o bushel, queda de 0,13%, e a mesma queda na posição de julho de 2018, que vem a $3,77 mais 25 por bushel. E o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai realizar o novo censo agropecuário nesse ano de 2017. Para falar a respeito da metodologia, aplicação, trabalho que é feito pelas equipes de campo, eu vou conversar agora com Roberto Luiz Ramos, presidente da instituição, presidente do IBGE. Estamos aqui na sede em Campo Grande. Roberto, um prazer falar contigo. E o IBGE já realizou esse trabalho, fez há 10 anos, em 2007 tivemos o último levantamento do censo agropecuário. Qual que é a metodologia, o cruzamento, como é que é feito o cruzamento de dados, a coleta dessas informações para chegar a esse censo agropecuário? A ideia de um censo, acho que é importante chamar, a realização de uma grande operação aonde você vai cobrir o país inteiro. Quer dizer, o próprio conceito de censo, a ideia do censo é você cobrir todos os informantes para um determinado universo, nesse caso particular, os produtores agropecuários. Então, a ideia do censo é que nós tenhamos detalhe. Quer dizer, como é uma operação grande e cara, você procura ter um retrato do país aonde você não vai, ou melhor, vai tentar não deixar nenhum informante de fora, que não é possível fazer sistematicamente, ou anualmente, Então, isso é a característica da operação, é o momento onde você faz uma operação grande, onde você tem que envolver muita gente. Nós estamos, além da equipe do IBGE, que é toda a equipe da diretoria de pesquisa, que faz o planejamento do censo, da operacional, que faz toda a logística da operação censitária, a área de geociência, que trabalha com os mapas do censo, tem toda uma integração dessas equipes para a produção, a área de informática, que faz o sistema, para a produção, vamos dizer, da infraestrutura. Você contrata 26 mil pessoas, que são temporários, contratados para a realização do censo, que serão supervisores e recenseadores. Então, a parte vai fazer o controle do trabalho de coleta e uma parte realiza o trabalho de coleta especificamente, ou seja, vai bater de porta em porta, vai ter que convencer o produtor a responder, explicar qual é a necessidade, e com isso você vai gradativamente, num período de 5 meses, cobrir todo o território nacional. E esses dados, eles geram os fatores, os estatísticos, que são utilizados por diversos organismos, inclusive a iniciativa privada, o jornalismo especializado, e empresas que determinam onde vão aplicar, onde não vão aplicar, por exemplo, uma indústria de abate, de acordo com dados que o IBGE divulga regularmente. Qual que é a importância dessa estatística hoje para o país, para a instituição, no caso IBGE, presidente? Olha, enquanto você estava me perguntando, eu pensei numa coisa que é importante de novo. Nós, ao geoprocessarmos, nós vamos ter mapas do Brasil, onde você vai ter toda a localização dos estabelecimentos, obviamente sem nenhuma identificação de individualidades, porque isso é protegido por sigilo, mas você pode ter um mapa de onde se localizam concentração de produtores de um tipo, de outro tipo. Então, isso permite uma decisão, por exemplo, de alocação de investimento ou alocação de determinadas fábricas, onde você pode escolher
um lugar onde está mais adequado para as características do seu negócio, mais perto dos produtores, mais perto de um determinado tipo de cultura, etc. Isso é uma das possíveis coisas. A grande questão é que você conhece o Brasil. O censo te permite conhecer o Brasil, em detalhe. Sem o censo, nós conhecemos pedaços, o que as estatísticas podem nos dar, mais contínuas, o que você tem do registro administrativo. Mas a grande operação que vai lá e vai no município é o censo. Com isso, você vai melhorar a decisão de política pública, porque quanto mais informação, melhora a sua decisão de política pública. Você vai permitir os estudos acadêmicos, toda a questão da investigação científica sobre o país, sobre essa estrutura agrária, está permitida. As empresas privadas podem redirecionar investimentos, podem alocar investimentos, tendo uma visão exatamente do que está acontecendo no Brasil, e repetindo, no nível de um mapa, de uma visão digital do país, onde você pode enxergar exatamente onde as coisas estão acontecendo. Tá? E isso é o grande retrato, ou seja, qualquer interessado na área vai estar ali com as informações disponíveis e de forma muito rápida, porque hoje, com todo esse processo de digitalização, a nossa expectativa é que nós já comecemos a divulgar os dados básicos inicialmente em torno de junho e julho, que são as primeiras informações mais gerais que não necessitam um tratamento estatístico muito prolongado. E, a partir daí, durante um período de tempo médio, nós vamos gradativamente trabalhando as informações básicas, fazendo os estudos necessários e produzindo informações que são um pouco mais elaboradas, então, que necessitam um pouquinho mais de tratamento. Mas isso é um processo normal de divulgação de um censo, mas é muito rápido. Nós pretendemos terminar essa coleta em fevereiro, mesmo com ter um atraso, isso aí impacta pouco a divulgação, por causa da digitalização e da transmissão de dados, e já em junho e julho a gente já está produzindo os dados. E veja ainda nesta edição do Agricultura BR informações sobre a safra de cacau do Brasil. Você vai ver que a indústria cacaueira está ociosa, porque a produção é baixa. Vai ver ainda hoje que a bienalidade negativa para o café deve derrubar 20% da produção de café em 2017. Assuntos de logo mais no Agricultura BR. E a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil quer explicações da operação da JBS nos Estados Unidos. Destaque do quadro Agroações. E o Agroações destaca que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, quer explicações da JBS, que tem destacado que está com sérias dificuldades em fechar acordos nos Estados Unidos por conta da situação do ex-membro da Procuradoria-Geral da União, procurador Marcelo Miller. A JBS, que tem enfrentado esse tipo de situação, teve essa divulgação no último domingo, no último dia 17, pela Folha de São Paulo, que falou a respeito do assunto, trouxeram uma reportagem mostrando as sérias dificuldades que está tendo nos Estados Unidos de fechar esses acordos em relação às suas operações. Isso ocorre porque Marcelo Miller tem respondido a essa suspeita de ter ajudado no acordo de delação dos diretores da JBS ainda quando ocupava o cargo na Procuradoria, o que tornaria a situação ilegal. E até por isso que está suspensa, ou pelo menos temporariamente suspensa, as situações de benefício da delação dos irmãos batistas e também de outros membros da diretoria da JBS e da JF. Vamos saber agora como é que vem os negócios com JBS nos últimos 30 dias. Aqui nós temos uma linha que mostra bem os altos e baixos em relação à empresa. No dia 21 de agosto tinha um valor de R$ 8 a
ação. No dia 28 chegou ao maior valor dessa série, R$ 9,10. No dia 5 de setembro cai para R$ 7,87. No dia 15 recupera para R$ 8,85. Nesse último dia 20 vinha em R$ 8,33 os valores das ações de JBS. Hoje, mais cedo, caíam os valores da ação, até por conta desses desdobramentos agora da CVM. Vejamos agora como é que vem. Queda forte, queda de 2,28% para as ações da JBS, que vem negociadas a R$ 8,14. Ações da JBS negociadas sobre a sigla JBS-S3. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o terceiro levantamento da safra brasileira de café do ano de 2017. E como já estava sendo esperado pelo setor, a companhia reduziu em quase 1 milhão de sacas a expectativa de colheita na comparação com o relatório anterior, divulgado no mês de maio. Essa redução tem a ver com a safra de arábica, que teve uma produtividade inferior por conta do ano de bienalidade negativa, mas também que sofreu com clima ruim no início deste ano de 2016, baixando ainda mais o potencial produtivo das lavouras. A safra de Conilon, esta teve um reajuste para cima. A gente acompanha na tela agora, em primeiro lugar, a expectativa total de produção de café do Brasil, considerando ambas as variedades. Em maio, a companhia havia estimado a safra em 45.560.000 sacas de 60 quilos. Agora, em setembro, traz para 44.770.000 sacas esta nova projeção. Vamos acompanhar na tela agora os novos números para cada variedade separadamente. Na coluna em cor verde, você vê as expectativas de maio e em vermelho as de setembro. Em relação à colheita da safra de arábica, em maio a Conab acreditava em um volume de 35.420.000 sacas. Para setembro, reduziu essa expectativa para 34.070.000 sacas, reflexo, portanto, desses grãos menores e mais leves que a safra deste ano rendeu. Já em relação à safra de Conilon, houve reajuste positivo. Enquanto em maio a companhia estimava a safra em 10.130.000 sacas, em setembro elevou para 10.710.000 essa projeção. A variedade Conilon se recupera de anos fortes de seca nos últimos temporadas. Bom, a gente segue falando de café, vamos agora saber informações de mercado. Em primeiro lugar, o destaque é a variedade arábica, que nesta semana registrou uma forte queda no Brasil. A queda foi vista na terça-feira por conta de uma queda muito forte acontecendo no cenário internacional. Café arábica negociado na Bolsa de Nova York operou com forte baixa depois de subir muito na semana passada. Especuladores de mercado que na semana passada acreditavam em uma safra menor aqui no Brasil por conta do clima, chegaram a cogitar que essa queda não fosse tão expressiva e com isso o mercado veio abaixo. Com isso o Brasil assimilou esses dados também, trouxe para baixo a cotação da saca de arábica. Esta última quarta-feira o mercado reagiu um pouquinho para cima, devolvendo um pouco as perdas do dia anterior. Veja que no dia 18 de setembro, segunda-feira desta semana, a saca de café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, era cotada no estado paulista a R$ 468,52. De segunda para terça, do dia 18 para o dia 19, teve uma queda de R$ 10 por saca, foi quando houve essa queda no cenário internacional. O valor da saca aqui no Brasil veio para R$ 458,90. A quarta-feira, do dia 20, voltou a operar em alta, não devolveu toda a perda registrada na terça-feira, mas voltou pelo menos ao patamar de R$ 460. Esta última quarta, cotação da saca do café em São Paulo fechou a R$ 461,31. E as lavouras de café devem voltar a ser beneficiadas com as chuvas previstas para as próximas semanas no centro-sul do Brasil. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica então essa previsão para as áreas produtoras de café no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
As condições climáticas para as áreas cafeeiras do Brasil agora se tornam mais otimistas. Com o retorno das chuvas agora se espalhando para as áreas mais centrais do Brasil, tanto pelo norte do Paraná como também pela região sudeste, os produtores agora esperam que essas chuvas voltem a trazer melhores condições para as lavouras que estão em desenvolvimento, porque justamente algumas áreas da região sudeste, como é o caso do norte, do interior de Minas Gerais, ainda também o norte do estado de São Paulo, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu bastante durante os últimos períodos. Isso por conta desse tempo bastante seco e acabou prejudicando as lavouras de café que estão em desenvolvimento. No decorrer dos próximos 5 dias, a persistência ainda será de tempo mais seco em grande parte do sudeste, centro-oeste e ainda também na metade oeste do Paraná. As instabilidades ainda se concentram na região sul, entre o Rio Grande do Sul, o leste catarinense e também paranaense, e algumas instabilidades podem avançar pelo sul do estado de São Paulo. Mas são pancadas fracas, o volume é baixo e não passa de 15 milímetros no Rio Grande do Sul, enquanto que entre Santa Catarina, Paraná e a faixa leste do estado de São Paulo, a chuva ainda é mais fraca ainda, acumulados de até 5 milímetros. É a partir da próxima semana que as instabilidades conseguem avançar e enfraquecer esse bloqueio atmosférico. Agora volta a chover em grande parte do centro-sul do Brasil, entre o dia 27 até o dia 1º de outubro. Agora as instabilidades conseguem avançar e chove na maior parte da região centro-oeste e sudeste, mas é na região sul que as chuvas seguem fortes, acumulados de até 30 milímetros. Então as áreas de café já começam a receber chuva no decorrer da próxima semana, especialmente áreas produtoras do Paraná, ainda também sul de Minas Gerais e as áreas do interior do estado de São Paulo. Só que essas chuvas ainda devem persistir e no decorrer da primeira semana do mês de outubro, a tendência ainda será de chuvas abrangentes no centro-sul do Brasil. Áreas de café do Paraná e do Sudeste seguem recebendo chuvas até o dia 6 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as condições climáticas para as áreas de café do Brasil se tornam cada vez mais favoráveis, garantindo mais chuva para principalmente as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E enquanto os cafeicultores já estão de olho na nova safra do café, temporada 2018, preocupados com o clima para garantir um bom desenvolvimento das lavouras, os números finais da safra 2017 vão sendo fechados. Já comentamos aqui hoje que a Conab divulgou na manhã desta quinta seu novo relatório a respeito da safra 2017. Há uma redução esperada para a safra global, para a safra brasileira como um todo. O estado de Minas Gerais, que é o principal produtor de café aqui do Brasil, deve ter um recuo de 20,7% na comparação com o tanto de café que produziu no ano de 2016. Esse recuo forte anotado é explicado em especial pelo ano de bienalidade negativa, já que a variedade arábica tem uma característica natural de alternar entre ano de produtividade alta e produtividade baixa. Como 2017 é de bienalidade negativa, a produção já começa por aí, seria menor. Além dessa situação, o estado e quase todo o Brasil passou também por dificuldades climáticas para a variedade arábica ao longo do ciclo. Neste primeiro semestre do ano de 2017, ocorreram faltas de chuva, falta de umidade entre janeiro e fevereiro, em especial na região mineira, e depois houve geadas que acabaram também impactando na produtividade dos cafezais e no tamanho e peso dos grãos. Por isso é explicada essa safra menor de café no estado mineiro. Veja que em 2016, o estado de Minas sozinho produziu 30.720.000 sacas de 60 quilos de café. Para o ano de 2017, a Conab está projetando agora uma safra de 24.370.000 sacas, sendo 98,5% dessa produção da variedade arábica e apenas 1,5% da variedade Conilon. A parte da região produtora da Zona da Mata Mineira, todas as demais tiveram um ano de bienalidade negativa. Zona da Mata Mineira, ela tem um ano de bienalidade positiva. Ela foge dessa regra e, portanto, 2017 teve um ano de alto rendimento dos campos. Esta região, exclusivamente, registrou ganhos na comparação com o ano passado. As demais todas tiveram perdas. A que teve a maior delas foi a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, que amargaram queda de 46,3% no volume produzido na comparação com 2016.
Agricultura BR destaca agora os negócios com café arábica em Nova York, é o que nós trazemos agora. Vamos ver essa referência importante para as posições. E olha só, para os negócios aqui no Brasil, e veja como recua mais uma vez o café arábica em Nova York. Isso pesa sobre os negócios aqui no Brasil e isso trouxe essa queda mais forte durante os últimos dias para o café negociado aqui no Brasil. Posição de dezembro veio com $1,34 a libra peso, queda de 1,31%. Março, $1,38 a libra peso, recuo de 1,24%. Maio de 2018 vem a $1,40 a libra peso, com recuo de 1,26%. Posições aqui com negócios mais curto prazo para café, com quedas expressivas nesta quinta-feira. Voltando a falar do Brasil, a gente destaca agora o mercado físico da variedade Conilon, que é produzida na sua maior parte no estado do Espírito Santo. Rondônia também é um grande produtor de Conilon, então atenção cafeicultores. Preço da saca de 60 quilos do grão caiu nesta última quarta-feira, dia 20. Foi para R$ 405,67. Mas ainda assim manteve o patamar de R$ 400 conquistado na semana passada. Esta cotação que você vê na tela é do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, apurada pelo CPEA no estado capixaba. Vamos ver então como é que vem os negócios para o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Ele tem registrado queda, valores abaixo de $2.000 por libra peso, isso por conta da produção vietnamita. Hoje nós temos as posições de setembro e novembro, ao mais curto prazo, registrando negócios acima de $2.000, mas com queda. Posição de setembro vem com $2.035 a tonelada, com queda de 1,11%. Muita gente aproveitando essa retomada de preços e agora vendendo um pouco das suas posições. Posição de novembro, $2.012 a tonelada, com recuo de 1,13%. Janeiro de 2018 veio com queda de 0,79%, $1.988 a tonelada. E março de 2018, $1.981 a tonelada, com recuo de 0,5%. Veja no próximo bloco que há expectativa de aumento na produção global de algodão na safra 17/18. E veja também como que os preços aqui no Brasil estão reagindo a isso. Nós vamos para o intervalo, aproveite esse tempo para entrar em contato com a Agricultura BR. Nosso WhatsApp é o 67996562266. Nós voltamos já. O IBGE vai realizar dentro dos próximos meses o Censo Agropecuário do Brasil, com o objetivo de traçar um diagnóstico da agricultura e pecuária do país. A última edição do censo foi divulgada há 10 anos. Você vai acompanhar agora a segunda parte da entrevista feita pelo Fabiano com o presidente do IBGE, Roberto Luiz Ramos. Quando nós temos esse censo agropecuário, quando a gente falamos de censo agropecuário, presidente, nós sempre falamos do período, né, o prazo entre o último que foi feito e o próximo. Se a gente considerar que o último foi em 2006, 2007, agora é em 2017, com divulgação em 2018, se nós pensarmos só na safra de soja, ela sobe de uma casa de 82 milhões de toneladas na temporada 6/7, agora para a safra 16/17 vai para 114 milhões e 80 mil toneladas. Teve muita mudança. O que determina, o que tem determinado esse período, né, entre um levantamento e outro, para um dado que é tão importante para a produção rural brasileira e para a matriz econômica de uma maneira geral? Bom, aí são duas etapas e duas ações. Da parte do IBGE, nós seguimos não só as recomendações internacionais, mas as recomendações legais, que é realização de um censo agropecuário a cada 5 anos. No entanto, os censos, seja o agropecuário como o demográfico, que está previsto para 2020, necessitam de um orçamento à parte. Então, no momento do planejamento de um censo, isso já 3, 4 anos antes, nós começamos a solicitar que o orçamento do IBGE seja acrescido do valor necessário para a realização do censo,
que é um valor que começa pequeno no momento da preparação e vai crescendo até o momento da coleta, aonde você tem o grande gasto, que é o gasto com mão de obra, que a característica do censo é exatamente essa quantidade de pessoas que você põe no campo para coleta. O que tem acontecido é que nós não temos obtido orçamento para tal, quer dizer, o IBGE tem pedido orçamentos para a realização do censo desde de 5 anos atrás. Então, nós temos discutido essa questão e sempre há um problema de alocação de orçamento. Da nossa parte, o ideal é a realização a cada 5 anos de um censo. Mas isso é uma discussão que, numa esfera do governo federal, da alocação do orçamento adequado. Nós não conseguimos, no passado, esse orçamento, viemos a conseguir esse ano. Tá? Mas a nossa agenda de trabalho, o nosso projeto é realizar, quer dizer, não apenas censos, mas avançar com o que eu tenho dito, um novo sistema de pesquisas agropecuárias por amostragem, porque o censo, ao ter um grande cadastro de produtores, ele nos permite fazer amostras sobre isso, então teriam pesquisas mais rápidas usando a amostragem, que é uma técnica que está sendo discutida hoje com a FAO, o Organismo das Nações Unidas, de maneira que você possa ter mais agilidade. Mas é necessário sempre, quer dizer, ter um planejamento, e da nossa parte, é o planejamento hoje da realização do censo em 17, e daqui a 5 anos, pode ser 5, 6 anos, ter um novo censo ou ter capacidade de ter informação detalhada como um censo nos permite. Isso acompanharia a dinâmica. Presidente, eu vou ter que questionar, fazer essa pergunta, qual que seria a estimativa regular, ou pelo menos assim, com algum nível de precisão do custo desse censo agropecuário de 2017 e tem recurso suficiente para executá-lo até o final? Essa é uma preocupação do produtor brasileiro. Olha, isso orçamento é público, quer dizer, o orçamento alocado para esse ano são 505 milhões de reais, tá? E para o ano que vem já está colocado no orçamento do ano que vem alguma coisa, se não me engano, na precisão, 280 milhões de reais. Esse orçamento, ele é suficiente para a realização do censo. Esse censo ele foi readequado, porque o orçamento inicial era o dobro, aproximadamente o dobro disso. Ele foi readequado, onde teve um novo plano censitário, quer dizer, mas a maior parte dos custos foi, por exemplo, em gastos com publicidade e tal, motivo pelo qual nós estamos em contato com várias organizações de produtores agrícolas, de apoio, que têm nos ajudado muito, oferecendo programas de rádio, oferecendo apoio na coleta, de forma a apoiar não só como um grande evento, mas financeiramente o censo. O questionário foi discutido com produtores, então ele é um questionário que não tem o detalhe anterior, mas é um questionário bastante completo. Tá? E para essa, vamos dizer, operação, esse orçamento é suficiente. O que foi feito, um problema de adequação é que, inicialmente, nós planejamos fazer um censo em 3 meses, prolongamos para 5 meses, para ter um tempo maior, ter menos gente na coleta, que é um custo alto, e mais tempo. Então, isso tudo foi redimensionado. Esse, basicamente, é o valor do censo. Nós não estamos com nenhuma dúvida de que nós teremos orçamento para o próximo ano para completar esse censo. Quer dizer, hoje é absolutamente comum a ideia, aceita, seja pelo governo, seja pelos deputados e senadores, de que esse censo é fundamental. Então, nós estamos bastante tranquilos em relação a isso. Tá certo, eu conversei com Roberto Luiz Ramos, presidente do IBGE, falando sobre o Censo Agropecuário 2017. O assunto agora é algodão. A safra 2017-18 da fibra, no cenário global, deve ter um aumento de cerca de 3% na comparação com o que o mundo produziu de algodão no ciclo 16-17. Essa é a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que estimou no seu último relatório de oferta e demanda a produção global de algodão em 26 milhões e 300 mil toneladas.
No seu relatório, o órgão estimou a produção do Brasil em 1.600.000 toneladas da fibra e a dos Estados Unidos em 4.700.000 toneladas. O que chamou muito a atenção do mercado foi essa expectativa para os Estados Unidos, que teve um aumento de 5,9% na comparação com a safra passada. O mercado de algodão mundial esperava por uma redução na produção da fibra no país dos Estados Unidos. Isso porque o furacão Harvey passou por áreas importantes produtoras de algodão no país, como o estado do Texas e da Geórgia. Isso, portanto, trouxe motivo de cautela no mercado, que acabou derrubando as cotações na Bolsa de Nova York em função de um comércio na temporada atual, 17 e 18, mais abundante de algodão. A gente acompanha hoje como estão os negócios com a fibra no cenário global, então algodão vem reagindo mal, é claro, vem com queda superior a 1%. Os negócios para dezembro operam agora a 68 centes de dólar mais 22 por libra-peso, queda de 1,48%. Os negócios para março vêm a 67 centes de dólar mais 63, queda de 1,28%. Maio, 68 centes mais 20, baixa de 1,20%. Recado que fica para o mundo é de mais algodão na safra 17 e 18, por isso os valores cedem. Aqui no Brasil, aconteceu o mesmo. As tradings que operam com exportação de algodão no Brasil tiveram de baixar os valores pedidos também no país, acompanhando o cenário internacional da fibra. Os compradores, no entanto, pediram valores ainda menores, que acabou derrubando o indicador do algodão no Brasil. O CPEA apurou os valores na última semana no estado de São Paulo e comprovou essa queda acontecendo. Veja que no dia 14 de setembro, quinta-feira da semana passada, cotação da libra-peso do algodão era de R$ 2,43 mais 60 por libra-peso. No dia 15 de setembro, a cotação caía já para R$ 2,41 e abria essa semana a R$ 2,40. Terça-feira dessa semana, dia 19, manteve o patamar de R$ 2,40. Esta última quarta trouxe levemente o valor para cima para R$ 2,41 mais 15 por libra-peso. Apesar da leve alta, é claro, a oscilação negativa, ela perdura. Ela é superior a 2% no acumulado de setembro. E chegou a hora de falar com quem conversa com a gente pelo aplicativo WhatsApp. É o quadro Agricultura BR Responde. Olha, e essa mensagem chegou por e-mail, né? O telespectador da Agricultura BR manda sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter e pelo e-mail também. Vamos ver a participação, que é lá do estado da Bahia. Ele pergunta o seguinte: quem está participando é o Dalceno Cordeiro, Rede Agro Nordeste. Um grande abraço para o pessoal aí da Rede Agro Nordeste. Ele está perguntando o seguinte: qual a previsão de chuva de outubro a dezembro para a região de Malhada, Bahia? E ele está questionando o seguinte: teremos a presença de Laninha ou El Ninho para a safra 17 e 18 ali, focando aqui naquela região do Nordeste, região da Bahia? Quem responde é Juliana Rezende. No decorrer dos próximos meses, as águas do Oceano Pacífico Central ainda devem ficar ligeiramente mais resfriadas do que o normal. Com isso, a tendência ainda será de neutralidade climática. Nem fenômeno Laninha e nem El Ninho deve atuar. No decorrer dos próximos períodos, as instabilidades agora voltam a garantir melhores condições hídricas, especialmente para as áreas produtoras do interior do Nordeste, como é o caso da região de Malhada, na Bahia. O mês de outubro ainda deve ser caracterizado pelo retorno das chuvas, mas de forma muito irregular. O volume de chuva começa a ficar um pouco mais expressivo apenas na faixa oeste e também no sul da região Nordeste.
Nordeste. Só que o volume de água ainda é baixo e não passa de 50 milímetros no decorrer de todo o mês. É a partir do mês de novembro que as instabilidades aí sim começam a se tornar mais regulares e o volume de chuva é mais expressivo também. Agora o volume de chuva em novembro pode alcançar até 100 e 150 milímetros em algumas localidades do interior do Nordeste, especialmente na região de Malhada, ainda nessa faixa mais a oeste da Bahia. As instabilidades também se tornam mais regulares e aí sim a chuva começa a trazer melhores condições para as lavouras. Agora já o mês de dezembro deve ser caracterizado pelo aumento das chuvas na região. O volume de chuva dessa vez fica bastante expressivo na faixa oeste da Bahia, podendo alcançar até 300 milímetros. E na região de Malhada, no decorrer dos próximos meses, é onde as chuvas começam a se regularizar e a garantir melhores condições hídricas no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A Juliana Rezende respondendo o telespectador do estado da Bahia. Você pode participar também, participe pelo Facebook, o e-mail, também pelo Twitter e nosso WhatsApp, 67996562266. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. A produção brasileira de cacau deve ficar mais um ano abaixo da capacidade industrial do país. Essa situação foi levantada em uma reunião realizada nesta última segunda-feira em Belém do Pará, que tratou sobre o agronegócio na região norte. A situação chama atenção porque o país fica com indústrias ociosas. De acordo com a Associação das Indústrias de Cacau do Brasil, a capacidade hoje em dia de processar a amêndoa do cacau no país é de 275 mil toneladas ao ano. O IBGE estimou a produção brasileira de cacau no seu último relatório neste mês de setembro em 224.200 toneladas. Um volume, portanto, que traz uma diferença superior a 50 mil toneladas. Ou seja, mais de 50 mil toneladas estariam ociosas, né? A indústria teria capacidade de processar ainda mais caso a produção do Brasil fosse superior. No início da temporada 2017, o IBGE chegou a estimar a produção de cacau do Brasil neste ano em 275 mil toneladas, que atenderia justamente a capacidade da indústria nacional. Mas no decorrer da safra, essa expectativa foi reduzindo. O grande desafio do setor cacaueiro do Brasil é aumentar a produtividade das suas lavouras e voltar a se tornar exportador do produto. Hoje em dia é importador, tem um volume produzido menor do que a sua atual demanda. O grande marco histórico da produção de cacau no Brasil foi na década de 90, quando o Brasil passou de ser o segundo maior exportador de cacau do mundo para se tornar importador, quando a praga vassoura de bruxa devastou as produções de cacau do Brasil nessa década, portanto, trazendo muitos prejuízos vistos até hoje para este setor. E no próximo bloco tem a previsão de chuvas para todo o Brasil. E daqui a pouco também você vai ver mais uma reportagem da parceria entre a ProSoja MS e Canal do Boi, Caminhos da Produção, falando sobre manejo de solos, daqui a pouco no Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora mais uma reportagem especial da parceria da ProSoja MS com o Canal do Boi. É o quadro Caminhos da Produção, que hoje vai mostrar uma entrevista que foi feita pela jornalista Lúcia Santos com um especialista em solos que fala a respeito de manejo para melhores resultados com soja e milho. Uma das etapas do circuito AproSoja 2017 está passando desta vez pelo município de Dourados, em Mato Grosso do Sul.
Durante o ciclo de palestras, o doutor na área de solos, Renato Roscoe, falou sobre a gestão de fertilidade do solo no sistema da soja e do milho. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui pelo Canal do Boi. E durante a palestra, você falou muito sobre a questão do balanço de nutrientes. Como que funciona? Olha, a questão é muito simples, né? O produtor tem que prestar atenção no que ele está tirando da lavoura e o que ele está colocando, né? É um balanço matemático, ou seja, o que as culturas exportam e levam para fora e o produtor leva para fora em produtos tem que ser reposto, né? Mas eu chamei a atenção que existem diferentes fases isso, na forma de formação de um solo. Né, duas fases bem distintas. A primeira fase é na fase de construção da fertilidade do solo. Nesse momento, o produtor tem que colocar um pouco mais de fertilizantes, porque não só as plantas estão absorvendo os nutrientes, mas sim o solo está estocando parte de nutrientes para ter um ambiente adequado, com condições para que a planta tenha sua máxima produtividade. Então, até que esses níveis sejam atingidos, os chamados níveis críticos desses elementos sejam atingidos no solo, o produtor precisa investir um pouco mais. A partir desse momento em que atingem os níveis críticos, o que basicamente o produtor precisa colocar é aquilo que a planta está extraindo, né? Então, a eficiência de utilização dos fertilizantes é muito maior nessa segunda fase. Então, o que eu chamo a atenção aqui é que existem duas fases bem distintas da gestão da fertilidade do solo nas propriedades. Você também comentou a questão do fósforo. Muitos produtores sabem da importância? Sim, o fósforo é um dos elementos mais críticos na nossa região, né? O fósforo, ele é fixado por argilas dos tipos de óxido de ferro e magnésio, óxido de ferro e alumínio. Esses óxidos indisponibilizam o fósforo para as plantas. Só que na fase, isso é importante, nessa fase inicial que eu falei, essa fase na qual o produtor precisa fazer a construção da fertilidade do solo. Ou seja, nesse período, a quantidade que o fósforo é aproveitado pela planta é relativamente baixa. Então a gente costuma dizer que 50%, no máximo 60% do fósforo aplicado é aproveitado pelas plantas. Mas isso acontece na primeira fase. Depois que o solo é saturado com fósforo, né? Ou seja, se passa pela fase de correção, de construção dessa fertilidade, o aproveitamento é muito maior. Os dados de pesquisa têm mostrado que esse aproveitamento pode ser acima de 80%, 85%. Isso quer dizer que as doses recomendadas ficam muito mais próximas da exportação das culturas, não precisando se importar tanto mais com essa fixação específica de fósforo. O produtor, ele está, ou seja, de forma gradativamente se adaptando às boas práticas de manejo? Ah, sim, sem dúvida. O produtor rural hoje entende bem a importância de se manejar bem o solo, né? Sabe que é necessário fazer uma boa correção, um bom acompanhamento e, nesse caso, o acompanhamento dos parâmetros de solo é fundamental. Isso acontece através da análise de solo corriqueira, através de processos de agricultura de precisão, ou seja, no mapeamento desses parâmetros de solo. Enfim, o produtor sabe e está adotando cada vez mais tecnologia, porque, sem dúvida, os fertilizantes correspondem a um maior item dentro do seu custo de produção. Então precisa de utilizá-lo da melhor forma possível. E assim, qual que é a dica que você dá para o produtor para ele fazer um bom manejo, tanto para o produtor de soja e milho? Primeiro, entender que é um sistema, né? Você aduba o sistema como um todo. Você tem soja e milho sendo plantadas na mesma área em sucessão. E principalmente o milho. Hoje nós temos uma tecnologia fantástica que é a utilização de capins plantados junto com milho, ou seja, essa integração, esse consórcio de milho com braquiárias e outros tipos de capim. Isso é fundamental, né? Ou seja, pense o sistema de produção como um todo, do que cada planta está extraindo e fornecendo para o solo, reciclando dos nutrientes, porque isso faz com que você tenha uma adubação mais equilibrada, né? E diagnóstico. Não adianta nada você tentar fazer vamos dizer,
tratamento do paciente sem diagnosticar adequadamente o que ele está fazendo. Uma das coisas que o produtor faz análise de solo, faz análise foliar. Agora, uma das coisas que ele ainda não faz e nós precisamos estimular é que se faça análise dos grãos que estão saindo, né? Para se ter uma ideia mais próxima da realidade do que está sendo exportado das culturas, né? Ou seja, aquilo que está sendo levado para fora da propriedade e saindo de cada um dos talhões. Muito obrigada, Renato, pela sua participação, tá bom? Voltamos aos estúdios do SBA. E com a massa de ar seco, as chuvas seguem escassas por boa parte do país. Vamos saber agora com a Juliana Rezende quais são as expectativas para os próximos períodos e se essa chuva chega principalmente no Centro-Sul. No decorrer dessa semana, o tempo seco ainda deve persistir na maior parte do Brasil. Isso ocorre por conta da atuação de uma massa de ar mais seco que mantém os dias ensolarados ao longo dos próximos 5 dias. O tempo seco persiste em grande parte do sudeste, oeste do Paraná, centro-oeste e também no interior da região nordeste. As instabilidades na região sul ocorrem por conta da passagem de uma nova frente fria que volta a trazer chuva entre o Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, a faixa leste do Paraná e algumas áreas do sul do estado de São Paulo. As instabilidades tropicais da região norte ainda seguem espalhando chuva e de forte intensidade, acumulados de até 30 milímetros entre o Amazonas e também Roraima. Agora as chuvas também devem seguir persistentes na faixa leste do Nordeste, acumulados de até 15 milímetros. É a partir da próxima semana que as instabilidades agora começam a avançar um pouco mais. As chuvas avançam pelas áreas mais centrais do Brasil e tem previsão de chuva para praticamente todo o centro-sul do país. Os acumulados são mais expressivos ainda na região sul, volume de até 30 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também as áreas mais ao sul do Paraná. Agora, a partir da terceira semana, o mês de outubro ainda deve começar com chuvas abrangentes em grande parte do país. O volume de chuva dessa vez ainda deve seguir mais forte na região sul, entre Santa Catarina e o Paraná. Agora, nas demais áreas onde chove, o acumulado não deve passar de 15 milímetros até o dia 6 do mês de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades começam a avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil e volta a chover especialmente na região centro-oeste e também no sudeste de forma bastante abrangente. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E atenção, sojicultores do centro-oeste do país, vamos acompanhar o que acontece com o mercado da soja em cada um dos estados produtores. Veja comigo na tela o que foi que o mercado realizou nestes últimos 15 dias. No estado de Goiás, há uma estabilidade acontecendo a partir do dia 13 de setembro, que registrou um valor um pouco mais baixo para a saca do grão, R$ 59,50 na média estadual. Contra isso, os demais dias dessas últimas 2 semanas têm registrado o valor médio da soja em R$ 60 a saca. Vamos agora acompanhar outro estado produtor da região centro-oeste do país, é Mato Grosso do Sul, que este sim vem com ganhos no período, 2%. O valor médio da saca da soja sai de R$ 58,75 no dia 6 de setembro e oscila nestes últimos dias. Chega a R$ 58 no dia 12 do mês, menor valor deste período, mas volta a recuperar em meados do mês. No dia 14, a cotação já estava em R$ 60,50. Este patamar se manteve até o início desta semana, segunda-feira, dia 18, mantendo em R$ 60,50. Nesta quinta-feira, dia 21, preço da soja em Mato Grosso do Sul volta para os R$ 60 a saca. Ao contrário de Mato Grosso do Sul e de Goiás, Mato Grosso tem recuo no valor da saca da oleaginosa em 15 dias. Ele é de 1%. O valor sai de R$ 56,75 no dia 6 de setembro, vai para R$ 55,25 no dia 12, data em que houve uma queda mais forte por todo o país. Em meados do mês, recupera a posição, volta para R$ 56,50, vai para R$ 56,75 no dia 18, abrindo esta semana, mas nesta quinta, dia 21, volta a recuar,
estando negociada no dia soja em Mato Grosso a R$ 56,25. São 50 centavos a menos na comparação com 2 semanas. E o Agricultura BR destaca agora as informações finais, os últimos indicadores para as informações com soja. Você acompanha conosco como é que vem soja em Chicago, vinha perdendo na abertura do programa e a situação se inverte. Posição de novembro de 2017 vem com alta de 0,12%, 9 dólares e 71 centes por bushel. Janeiro de 2018 também alta de 0,12%, vem a 9 dólares e 81 centes por bushel. Março de 2018, alta de 0,10%, 9 dólares e 90 centes por bushel. Maio de 2018 vem estável, com alta de 0,02% a 9 dólares e 98 centes por bushel. A Juliana está destacando aqui conosco que essa posição de maio de 2018 hoje já teve registro de retorno à marca de 10 dólares o bushel. Vamos agora dar uma última olhada no dólar comercial aqui no Brasil. Moeda vem com alta nesta quinta-feira e sobe no momento 0,22%. Dólar comercial no país é cotado a R$ 3,13 mais 8. Com essa informação, a gente encerra aqui mais uma edição para você. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais na edição das 17h20.